Oi pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a Barra Doce. Sou o César Yukio e hoje a gente vai preparar aqui um bombonzinho de marshmallow que vai ficar delicioso. E fica uma opção bem bacana agora para o cardápio de Natal, que está chegando aí, estamos quase um mês do Natal. Lembrando que a gente vai deixar essa live salva aqui no canal e depois na descrição do vídeo vão ter todos os ingredientes também para vocês. A Barra Doce também tem uma loja física, né, que fica aqui em São Paulo. Se você não conhece ainda, vem aqui conhecer a gente. E também tem o nosso site, que é barradoce.com.br, e a gente entrega aí para todo o Brasil. Bom, primeiro passo aqui então, eu vou começar fazendo a base, né, desse nosso bombom, que eu vou usar então, né, uma massinha chamada sablé. Né, que essa massa então a gente vai começar fazendo uma farofa com todos os ingredientes secos e a manteiga, e no final entra com os ovos. Tá? É uma massinha super básica, a gente consegue usar ela também para fazer tortinha, para fazer bolacha, né? Até saborizar com alguma coisa se quiser também, que fica bem bacana. E uma característica é que ela tem a mesma quantidade de açúcar e manteiga também. Então, vou pegar aqui. Tem aqui um bowl, vou colocar então todos os secos. Tá? Então, farinha de trigo, açúcar, farinha de amêndoa, né, e a manteiga. Se quiser usar margarina, pode usar também, não tem problema. Mas com manteiga fica muito mais gostoso. Deixa eu pegar aqui então uma luvinha para a gente começar a mexer bem até ele virar, tá, aqui uma farofa. Então a gente pega aqui, ó, a gente vai amassando aqui a manteiga junto aqui dos secos. Até aqui, ó, virar uma farofinha. Tá. Ficou aqui então a farofa. Vou acrescentar então os ovos. Tá, aqui eu tô fazendo uma quantidade bem pequena da receita, tá? Mas dá para fazer uma quantidade maior, porque uma vez que essa massa está pronta, ela pode ficar em geladeira por até 2 semanas ou então congelada por até 90 dias. Conforme a gente vai então aqui amassando, né, ele já vai virando aqui então uma bolinha, né, já vai formando aqui a nossa massa. Pode trocar a farinha de amêndoa por alguma outra oleaginosa? Pode também. É que no caso a farinha de amêndoa, como ela é mais neutra, né, então é legal porque combina com tudo. Tem então aqui a massinha já pronta, tá? E eu já vou então agora abrir aqui a massinha para a gente conseguir cortar e fazer a base então, né, dos nossos bombons de marshmallow. Então, pegar aqui um plástico filme. Colocar a massa que a gente acabou de fazer. Não precisa descansar agora, tá? Ela pode descansar só depois. Aqui, ó, eu vou então abrir. Tá? A espessura aqui tem que ficar cerca de 2 a 3 milímetros, tá? Ou seja, não pode ficar nem muito fino e também nem muito grosso. Abrir aqui, né? Já vou então cortar
E aí, o tamanho da base vai ser o tamanho que você quer fazer, né? Então, se quiser fazer um mini bombom, fazer ele pequenininho, né? Usa o cortador então aí de 3 centímetros, 3,5, né? Aqui eu vou usar aqui um cortador de 5 para fazer ele um pouquinho maior, né? Uma porçãozinha individual. Então, a gente corta aqui, né? Vou pegar aqui então a assadeira, colocar a massinha cortada aqui e vou levar então para assar, tá? Num forno 180 graus por mais ou menos uns 8 a 10 minutos. Tá? Para fazer bolachinha, então a gente abre também, corta com o cortador desejado, leva para assar. Ou então posso pegar, abrir então na forma de torta, né? Levo para assar, tem uma massinha de torta que fica muito boa, fica incrível aqui com essa massa. Bom, deixa essa aqui. Aqui, levar então para assar. Tá? Eu tenho aqui alguns assados, a gente sabe que ele tá bom ou não, né? Pela corzinha, tá? Então ele fica bem dourado e fica bem bonito com as bordinhas. Bom, agora, hora então da gente fazer o merengue. Tá? Na verdade ele é um guimável, um merengue com gelatina para a gente pegar e conseguir estabilizar, para conseguir banhar no chocolate depois. Então, o primeiro passo aqui, eu vou começar misturando a gelatina com a água, tá? Para ela poder hidratar. Água e gelatina, a gente pega, mistura bem aqui. E vou deixar então aqui parado enquanto ele vai hidratando. Tá? Eu não posso misturar água na gelatina e imediatamente já levar para derreter e já colocar na minha preparação. Eu sempre tenho que pegar, misturar, deixar pelo menos ali uns 5, 10 minutinhos ele hidratando, para então derreter e colocar na preparação. Tá? A gelatina vai derreter muito mais fácil e também ajuda até a firmar um pouco mais também aí. Bom, hora então da gente fazer o nosso merengue, tá? Então deixa eu pegar aqui uma panela. Tá. E eu vou misturar aqui então o açúcar, a clara, tá? Vou fazer aqui um merengue suíço. Então aqui, clara, açúcar e glucose, tá? Aqui, esse aqui é um segredinho aqui desse merengue para ele conseguir firmar mais e ao mesmo tempo ele também não vai ficar tão doce. Aqui, ó. Clara, glucose e açúcar. Vou misturar bem aqui e eu vou levar então o fogo, tá? Até então aquecer. E a gente conseguir dissolver aqui o açúcar e a glicose e tem que chegar aí por volta de uns 60 graus mais ou menos. Estou fazendo aqui direto no fogo, tá? Então a gente pega aqui, eu ponho aqui no fogo baixinho e vai mexendo bem, ou então pode fazer em banho-maria também, tá? Não tem problema. Tá. Sempre é importante mexendo com a espátula, tá? Ao invés de usar o fouet, porque com a espátula a gente vai conseguir então, primeiro incorporar todo o açúcar aqui na clara. E se eu já vim com o fouet aqui, a clara já vai incorporando ar nela antes, né, do açúcar estar incorporado. E aí então o merengue também não fica bacana. Bom, aqui ó, eu já não sinto mais os grãozinhos de açúcar, né? E vamos verificar aqui a temperatura, tá? Tem que estar por volta aí de uns 60 graus. Que a temperatura aqui já chegou aqui.
Vou pegar então agora um outro bowl para a gente pegar e poder então bater, né, esse merengue para conseguir então transformar ele num marshmallow. Então, vou colocar ele aqui. E pegar a batedeira. E agora então, hora da gente bater ele até ele resfriar. Bater até ele resfriar por completo. Tá? E aqui então a gente já vai notando que ele já vai ganhando corpo, né? Transformando ele já aqui no merengue. Tá? A gelatina aqui ela já hidratou, tá? Então eu vou derreter ele no micro-ondas. Como é pouquinho de gelatina, uns 20 segundinhos eu acho que já é suficiente. Vamos batendo enquanto isso. Merengue tem que bater aqui até ele esfriar, porque senão ele não vai conseguir montar, né? Ele não vai dar firmeza para a gente conseguir pingar ele em cima das bolachinhas. Como ele já está então, né, já ganhou um corpo aqui, vou acrescentar então agora aqui a gelatina. E também um pouquinho de baunilha. E continuar batendo aqui. Só um pouquinho aqui, só para colocar aqui o restante aqui da gelatina que não foi todo. Restante aqui da baunilha também.
Bom, enquanto isso, lembrar que a gente vai usar para cobrir aqui o chocolate da Callebaut 823, que é um chocolate ao leite, mas eu posso cobrir ele e fazer da cor que quiser, porque ele é bem neutro. A Callebaut é a única marca que tem 5 cores de chocolate. Então, além do ao leite, branco e amargo, a gente também tem o chocolate Gold, que é o chocolate então, de caramelo, um chocolate branco caramelizado, e tem também o chocolate Rubi, que é a nossa quarto tipo de chocolate no mundo, que ele é naturalmente rosa, e fica muito bonito aí fazer marshmallow usando o Rubi, que fica bem bacana. Dá pra substituir a baunilha pelo quê? Colocar raspa de limão, raspa de laranja, especiarias, ou então outra essência ou extrato que você quiser usar. Algum pó? Não. Pode colocar também. O que eu não posso misturar aqui é nada que tenha gordura. Então, por exemplo, pasta de pistache, nozes, avelã, não dá para misturar aqui, porque senão ele vai ficar totalmente mole. Pode usar aqueles preparados de marshmallow para fazer? Até pode. Nunca usei. Na verdade, você até meio de passar perto. Mas a receita é sua, tudo que você quiser. E pode colocar corante? Pode, tá? O corante aí sem problema nenhum. Aí é legal usar ele ou em gel ou em pó, evitar usar corante líquido, para realmente também não tirar aqui, a estrutura que a gente vai dar para o nosso merengue. Bom, ó, o merengue tá aqui, tá? Por conta da gelatina e tudo mais, ele ainda fica meio molinho. Então o que eu vou fazer? Vou levar ele para gelar um pouquinho, tá? Enquanto ele gela, eu já vou pegar então para fazer a temperagem do chocolate. Tá. Então tem aqui, ó, nosso chocolate 823. Tá. E eu vou temperar ele usando Micril, tá? Que o Micril é a nossa manteiga de cacau em pó, da Cacau Barry, que ela vai ajudar muito gente aqui a fazer a temperagem. Então o primeiro passo é derreter o chocolate por volta de 40 a 45 graus. E eu tenho que deixar esse meu chocolate resfriar, pode ser ele naturalmente, tá? Não precisa ficar mexendo, até ele chegar por volta aí de 33 a 34 graus. Tá? Aqui esse chocolate aqui ele está 37, então ele está numa temperatura ainda mais alta para poder colocar o Micril. Então, realmente, posso pegar aqui e eu vou mexendo, então, ou deixo ele parado aqui, para ele então poder baixar a temperatura dele. Quando ele chegar, então, nos 33, 34 graus, a gente vai pegar, e acrescentar 1% do peso de chocolate de Micril. Tá? Ou seja, para cada 1 kg de chocolate, 10 gramas de Micril, que é o que a gente vai pegar e vai acrescentar aqui. Então, ó, gente, um pote desse aqui, eu tempero 55 quilos de chocolate, tá? Então é bastante coisa que dá pra gente temperar aí usando Micril. Aqui eu tô com meio quilo, 500 gramas de chocolate, então vou precisar de 5 gramas do Micril para pegar e poder fazer a temperagem aqui do chocolate. Tá, a temperatura dele aqui, ó, ainda tá um pouquinho mais alta, e aqui então tem um truque pra gente conseguir usar o Micril, tá? Se não quiser deixar aqui, então estou com pressa, quero fazer a temperagem com Micril, levar então ele para resfriar. Pode levar ele para a geladeira, tá? E aí então, a gente deixa lá 1, 2 minutinhos, tira, vai mexendo, porque então a gente vai forçando essa temperatura a baixar. Uma vez que chegou nos 33, 34, eu venho e acrescento o Micril. Bom, como eu preciso então de 5 gramas, eu já vou pegar aqui, já vou pesar aqui o Micril. Aqui, ó. Tenho já o Micril pesado aqui.
for um pouquinho a mais, tá? Não tem problema. Tá? É só pegar, continuar mexendo mais um pouquinho, que ele vai continuar temperado da mesma forma. Agora, se colocar a menos, ele não vai conseguir fazer essa temperagem. Porque como é que o micrio age? Né? Ele é manteiga de cacau já temperada, transformada em pó. Quando eu acrescento o micrio no chocolate, ele então começa a cristalizar todo esse chocolate. Né? Então por isso que ele já pega e já faz a temperagem. Se eu tenho menos micrio, ele não vai conseguir fazer essa temperagem. E o micrio não é a mesma coisa que a manteiga de cacau que compra em barra. Se você ralar essa manteiga de cacau e colocar no chocolate, não fica da mesma forma. Tá? Então o micrio é um produto assim, único, vive no meu coração, que está aí para facilitar vidas, para a gente fazer a temperagem de chocolate. Qual que é a validade do marshmallow? Tá. Esse aqui depois de pronto ele vai durar por volta aí de uns 3 dias. Esse já banhado ou sem banhar? Já banhado. Tá? Já finalizado aqui. Então, ó, vou colocar aqui as bolachinhas. Mas você viu o marshmallow pra mim lá como é que tá? Porque por conta da gelatina, esse marshmallow, se ele endurecer demais, eu também não vou conseguir pingar, não vou conseguir trabalhar aqui com ele no bico. Tá? Então o ideal é que ele esteja mais firme para conseguir pegar, né, e pingar aqui em cima usando um saco. Mas se estiver muito firme também, não vou conseguir trabalhar direito com ele. Eu vou pegar então aqui o saco. Vou colocar um bico. Tá? Vou usar aqui um bico perlé, né, que é o bico redondo, liso. Aqui, ó, mais um pouquinho ainda. Tá vendo? Como ele tá um pouquinho firme, mas falta ainda mais um pouquinho. Senão eu não vou conseguir pingar ele aqui. Pega o chocolate? Por favor. Bom, o chocolate já deve estar bom, tá? Eu vou colocar o micrio. E uma vez que o chocolate está temperado, eu posso manter a temperagem dele. Tá? Então, leva para o micro-ondas 5 segundinhos ou vem com um soprador térmico para a gente pegar e conseguir mantendo essa temperatura do chocolate. Uma vez que ele está temperado, eu mantenho a temperatura dele, eu consigo usar então o chocolate até ele acabar. Se esse chocolate com o micrio endurecer, aí eu vou ter que derreter de novo, e se eu quiser temperar usando o micrio, eu vou ter que colocar mais micrio nele. Tá? Então o micrio ele precisa sempre ser colocado a cada temperagem. Pessoal, pra quem chegou atrasado, não se preocupa, a live vai ficar salva junto com a receita, tá? E aqui até caiu a temperatura, tá 32. Eita! Tá, não tem problema. O que a gente vai fazer? Levar então aqui ao micro-ondas. Coisa então aí de 5 segundinhos. Tá, 5, 10 segundos para ele então chegar nos 33, 34 para poder fazer a temperagem. Isso que bacana, né? Quem mora num lugar quente, quem não tem ar-condicionado, conseguir fazer a temperagem perfeita do chocolate. Aqui ó, já tá 34 graus. Então agora colocar o micrio aqui. E misturar bem. Tá, quando colocar o micrio é importante a gente pegar, misturar bem, para a gente conseguir, né, fazer com que todo o micrio derreta aqui no chocolate. E ao mesmo tempo a gente vai cristalizando o chocolate aqui também. Se o chocolate cristalizar, é só derreter de novo
Se ele cristalizar, vai ter que refazer a temperagem. Aí é colocar mais micril? Colocar mais micril, tá? O micril, ele não é um produto que a gente acrescenta, né? O chocolate ele é feito de manteiga de cacau. Depois que o chocolate cristaliza, o micril passa a fazer parte do chocolate. Você tem que tomar cuidado, senão ele fica muito fluido, né? Mas aí teria que usar o mesmo chocolate por muitas e muitas vezes. Né? Porque eu não preciso, por exemplo, eu vou temperar, eu sei que eu vou usar 200 gramas de chocolate, não tem pra que você derreter e temperar meio quilo, 1 quilo de chocolate para sobrar um monte. Né? Então o ideal é sempre ir derretendo e temperando a quantidade mais ou menos próxima de que você vai usar. Então aqui, ó, ele já tá aqui então já 32, né? Então já baixou a temperatura, depois que eu coloquei o micril. E vou deixar ele então aqui parado, né? Porque ele tem que chegar entre 29 e 30 graus, que é a temperatura de trabalho do chocolate ao leite, para a gente poder usar. Tá? Então mesmo com o micril, a gente sempre tem que respeitar também, tá? Essa temperatura de trabalho do chocolate. Bom, vamos lá ver o marshmallow, por favor. Outra dica também, se não quiser fazer a bolachinha, tá? Pode usar o wafer, né? Tem placa de wafer vendendo pronta, você pode usar essa placa de wafer. Ou então, espalha o chocolate, né? Deixa ele cristalizar, corta ele para fazer então uma moedinha de chocolate para não ter então nenhum tipo de bolachinha, nem base, nem nada. Tá? Mas eu não consigo fazer somente o marshmallow para depois banhar ele, aí vai ficar muito mais complicado. Então é melhor fazer uma base de chocolate. Então espalha o chocolate no papel manteiga, corta aí. Aqui acho que mais um pouquinho ainda, mano. Tá vendo que ele está escorrendo? Ele não pode escorrer. Tá. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, ó. Eu vou espalhar para ele conseguir resfriar mais rápido. Bom, fiz aqui a temperagem usando micril. Tá? Mas você pode fazer a temperagem usando aí qualquer outro tipo de método. Tá? Independente da forma que você escolher para fazer um micril, para você fazer a temperagem, não precisa usar um micril. Então eu posso fazer por tablagem, né, onde eu jogo o chocolate aqui na bancada e vou espatulando ele para ele poder resfriar. Posso fazer também por adição, então derreto aí uma parte do meu chocolate. Quando ele está ali 40, 45 graus, eu vou adicionando mais chocolate para ir mexendo. Tá? É até uma curiosidade, né? Quando a gente adiciona o chocolate aqui no chocolate derretido para fazer a temperagem por adição, não é somente para baixar a temperatura dele mais rápido. Eu estou adicionando cristais estáveis de manteiga de cacau, que é, na verdade, os cristais presentes no chocolate na gotinha. Tá? Então, conforme eu vou mexendo, ele vai resfriando e, ao mesmo tempo, esses cristais presentes nas gotas, conforme a gente vai colocando aqui, ele vai, então, já cristalizando o restante do chocolate. Ou, então, o banho-maria inverso. Né? Então, pego o chocolate derretido, coloco, então, sobre água fria e vou mexendo bem até o chocolate conseguir cristalizar. Esse é o método mais arriscado, tá? Porque se entrar água no chocolate, o chocolate ele pode começar a ficar mais espesso, tá? E vai ser pior para poder trabalhar. Como aqui a gente vai pegar também e vai banhar, né? Tem muita gente que gosta daquela casquinha bem fininha. Aqui eu estou usando o 823, tá? Mas a Callebaut ela tem também na linha de ao-leites, né? O Power 41, que ele tem 41% de cacau, então é um chocolate ao leite mais forte. E também tem o 2665, que é um chocolate ao leite com alta fluidez, exatamente perfeito para você pegar e você poder banhar os produtos. Tá? Se você quiser no chocolate aqui deixar ele mais fluido, né? Se bem que eu acho que não precisa, né? Mas se você quiser deixar ele mais fluido, eu posso ir acrescentando manteiga de cacau. Tá? Pode ser o próprio micril ou pode ser também manteiga de cacau em barra derretida. Tá.
Mas aí o micril não vai, né, não vai derreter, não vai temperar o chocolate. Tá? Essa, na verdade, é uma coisa que muita gente confunde. Tá? O micril, ele é manteiga de cacau, que é a mesma gordura presente no chocolate. Se eu pego esse micril e eu derreto esse micril junto com o chocolate, ou eu aqueço esse micril numa temperatura acima de 35 graus, ele vai derreter por completo, não vai conseguir cristalizar o chocolate e ele vai se tornar apenas uma manteiga de cacau. Agora, se eu coloco o micril nessa temperatura, né, por volta de 34 graus, para pegar e poder fazer a temperagem do chocolate, a temperatura onde ele vai derreter e ao mesmo tempo conseguir cristalizar toda a manteiga de cacau do chocolate. Tá? Então, eu tenho aí esses dois micrils, um acima de 35 graus e o outro por volta de 34 graus. Tá? Um serve para deixar o meu chocolate mais fluido, outro serve para fazer a pré-cristalização, a temperagem. Uma perguntinha sobre o marshmallow. Dá pra colocar chocolate na receita do marshmallow? Misturado, não. Tá? Aí eu teria que, na verdade, eu teria que usar o cacau em pó, mas o cacau em pó ele tem gordura também, então a tendência é que ele também fique mais fluido. Tá? Para fazer um marshmallow de chocolate, ele já muda completamente a receita. Tá? E para banhar pode ser qualquer chocolate, né? O Gold, o Rubi... Qualquer chocolate. Tá? Aí não tem problema. Inclusive tem gente até que, por exemplo, tem aquele creme de avelã super famoso, né? Dá pra pegar aqui, então, a nossa base da bolachinha, pinga, né, esse recheio, leva pra gelar. Depois a gente pega, cobre ele aqui com marshmallow e banha. Então a gente faz ele recheado. Bom, dá uma olhadinha pra mim como é que tá o marshmallow. A gente vai pegar, né, vai modelar ele. Eu vou voltar rapidamente então também à geladeira ou ao freezer, né, só para ele poder firmar, para então a gente pegar e conseguir banhar. O ideal mesmo, né, é fazer ele, deixar ele em geladeira pelo menos ali umas 2 horas, porque então a gelatina consegue firmar bem e quando a gente for banhar, ele vai estar bem firminho. Tá? Mas se ele já estiver firme o suficiente para a gente conseguir pingar ele, dá para banhar também sem problema. O tempo quente também ajuda a demorar, né? O marshmallow a Sim. Estabilizar, né? Esses dias aqui em São Paulo, pelo menos, tá um tempo meio louco, né? Ontem à noite estava frio, aí esquenta, aí daqui a pouco chove. Aqui é frio, calor, frio. E calor depois, porque no meio da noite a gente fica com calor e... Mas mesmo com o ar-condicionado ligado, tudo acaba... Bom, então tem aqui então o nosso marshmallow. Vou colocar ele então aqui em cima, ó. E vou pingar então aqui em cima da bolachinha. Pode até fazer como se fosse um bonequinho de neve, né? Agora pro Natal. Ah, sim. Banhar ele em chocolate branco, passar no coco ralado. Bom, e aqui então, levar ele para resfriar mais um pouquinho. Para ele pegar, poder firmar, a gente conseguir então banhar ele sem problema. Uma outra forma também que dá para fazer, só que aí então ele demora mais tempo, é pegar a forma de silicone, né? A gente coloca na forma de silicone o marshmallow, põe a bolachinha por cima, então vai montar ele de ponta cabeça, né? E leva então ele para congelar. Aí ele tem que estar bem congelado, bem firme mesmo. Depois eu consigo pegar e soltar ele da forma de silicone para ele então ficar aí no formatinho também. Tá? Dá para fazer ele então das duas formas, ou ele pingado, ou então, né, ele montado de cabeça para baixo dentro de forma de silicone.
chocolate, deixa eu ver aqui a temperatura que ele está. Tá. Se ele estiver numa temperatura mais baixa, né, aqui ó, tá 30 graus, então aqui já estaria na temperatura perfeita para a gente pegar aí e banhar. Se ele estiver numa temperatura mais baixa, é pegar então um soprador térmico, para então a gente ir aquecendo esse chocolate, ou então levar ao micro-ondas, tá? Sempre de pouco em pouco tempo, né? De 5 em 5 segundos, mexendo bem, até ele voltar a chegar na temperatura, né, de 29, 30 graus. Tá. E uma curiosidade do marshmallow, mesmo quando a gente leva ele para o freezer, tá? Como ele tem muito açúcar, né? Ou seja, 2/3 do peso dele é açúcar. Ele não chega a congelar por completo, tá? Então ele sempre vai ficar mais firminho, mas ele não chega a congelar. Porque o açúcar ele não congela, né? Então ele fica aí bem firme, mas não chega a congelar. Perguntaram se esse bombom é o equivalente da inhabenta. Sim, basicamente. Só que esse é muito melhor porque ele é feito com chocolate Callebaut. Pode ser. Vamos ver como é que tá lá. Tá. E para decorar em cima, eu vou usar aqui, tá, os Crispers da Mona Lisa. Tá? Então, como eu vou banhar ele no leite, vou decorar ele então com o Crispel de chocolate amargo. E para quem não conhece Mona Lisa, né, é a nossa marca de decorações. Tá? Então tinha muita decoração que vinha ali com o nome Callebaut, de Crispels, Blossoms, Splits, né? Agora então todos eles estão sob a marca Mona Lisa. Tá? Mas gente, é o mesmo produto. Tá? Só pegou e mudou a carinha dele aqui. E aqui então, ó, ele já gelou um pouquinho mais, vou pingar mais um aqui em cima. Para poder dar 2 andares aqui. Bom, vou pegar então aqui já aqui um garfinho. Vou colocar então aqui no bombom em cima aqui do garfinho, ó. Tá. E aí então, ó, o chocolate eu vou pegar e vou cobrir ele aqui, ó. O marshmallow não amolece a bolachinha? Não, nesse tempo aqui não. Às vezes talvez banhar a bolachinha primeiro para depois pôr em cima, né? Se quiser pode banhar a bolachinha primeiro e depois colocar em cima. Tá? Mas por isso que eu escolhi aqui pegar uma massa sablé, né? Não uma massinha sucré, por exemplo. E já vou pegar então aqui, ó, os Crispels e já colocar então aqui por cima. Perguntaram se é chocolate ou cobertura. A Callebaut não tem cobertura, é somente chocolate. Por isso que a gente pegou e fez a temperagem aqui. Cobertura não precisa, né, de temperagem. Exatamente. Né? Se quiser usar cobertura, né, da linha Cical, pode, tá? Não tem problema nenhum. Mas com chocolate fica muito mais gostoso. Isso sem sombra de dúvida. Pra quem chegou agora, sim, esse marshmallow foi feito agora em aula, tá, gente? Agora na live. Por isso que ele tá bem cremosinho.
Terminar aqui de banhar esse daqui. O ideal é deixar o marshmallow firmar mais? O ideal é deixar ele pelo menos ali 1 horinha, né? Ele em geladeira para ele pegar e poder firmar melhor aqui para banhar. E também lembrando, né, da questão do tempo, do calor, enfim. Então, mas aqui, ó, com o chocolate, como ele já cristalizou aqui também, ó, já tá até durinho aqui. Até se pegar e morder aqui, ó. Bem bom. Tá. Todo marshmallow, assim que a gente acaba de fazer, ele fica assim mais cremoso. Passou um tempinho, umas horinhas, então ele vai estabilizar, né? E fica então com aquela mesma textura do inhabenta. Dá pra trabalhar com bico? Dá pra trabalhar com o bico também, só que aí não precisaria da gelatina, né? Porque então ele vira então um merengue comum. Tá bom? Gente, se ficar alguma dúvida, vai estar salvo aqui. Vai postando aqui nos comentários o que vocês acharam. A gente se encontra então no mês que vem, aqui na Barra Doce, com muito mais coisas pra vocês. Beijo. Tchau, tchau.